Vou começar um estudo sobre doutrinas batistas fundamentais. Hoje eu gostaria de falar sobre o assunto o pecado. Deus não criou o pecado. Ele criou o homem com vontade própria, para poder escolher entre o bem e o mal. Deus queria que o homem o obedecesse de livre e espontânea vontade. Número 1. Deus criou o homem sem pecado. Letra A. O homem foi feito à imagem de Deus. Isso está em Gênesis 1, 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem. À imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Deus fez o homem reto, sem pecado. Eclesiastes 7 e versículo 29. Eclesiastes 7 e versículo 29, que assim expressa, versículo 29. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, sem pecado, porém eles buscaram muitas astúcias. Tá aí o resultado, que é o pecado. Depois da criação de tudo, inclusive a do homem, viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Gênesis 1, 31. Letra B. Deus colocou no jardim do Éden toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim do Éden, e a árvore da ciência do bem e do mal. Gênesis 2, versículo 9, que foi parafraseado atrás. O homem podia comer de toda a árvore do jardim, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque o dia em que comeres, certamente morrerá. Cairia em pecado. Gênesis 2 e versículo 17, que foi parafraseado. Número 2. A queda do homem. Homem e mulher, estamos dizendo. Letra A.
quando o homem comeu da árvore da ciência do bem e do mal, ele caiu do seu estado de inocência e se tornou um pecador. Ele morreu espiritualmente. Romano 6 e versículo 23. A Bíblia aqui explica essa morte espiritual que cada pessoa possui e que não se pode pagar por ela a não ser crendo em nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 6, versículo 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Então, é o pagamento por o homem ter desobedecido lá no Éden, e lá ele representava toda a raça humana, assim como o presidente de uma nação o representa. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a vida eterna é por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, fala da queda do homem. E Romanos também 5, versículo 12 e 17, diz assim: portanto, versículo 12, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, olha, por Adão que desobedeceu, assim também a morte passou para todos os homens, por isso que todos pecaram. Então não tem como dizer que eu não sou um pecador. Uma vez que Adão representava a raça humana, sendo os nossos pais biológicos lá atrás, quando ele morreu, a morte me atingiu. Por isso todos pecaram, versículo 12. E versículo 17 diz assim: porque se pela ofensa de um só homem, Adão, reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Para livrar do pecado somente por Jesus Cristo. Letra B. Por causa do seu pecado, Adão transmitiu aos seus descendentes, toda a raça humana, uma natureza ruim, que os inclina para o lado do pecado. Romanos 5 e 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Salmos 51 e versículo 5, falando de Davi. Davi, o escritor aqui, também vai mostrar essa verdade. Salmo 51 e versículo 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu minha mãe. Aqui ele mostra a queda do homem e que o homem, a mulher, desde o seu nascimento, já
é concebido em pecado. Então, todas as pessoas são pecadoras. A Bíblia diz que tudo foi encerrado debaixo do pecado. Então, não tem como as pessoas encontrarem a Deus se não forem por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Outro versículo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 21 e 22, diz assim: 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, Jesus Cristo. Necessário encontrar Jesus. Versículo 22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Também podemos ver um outro versículo lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, falando que o pecado ele foi transmitido a todas as pessoas após Adão, porque ele desobedeceu. Jeremias 17, versículo 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Podemos ainda olhar Salmos 58 e versículo 3. Salmo, livro dos Salmos 58 e versículo 3 vai também nos dar este olhar. Diz assim: alienam-se os ímpios desde a madre, andam errado desde que nascem, falando mentiras. Então essa é a consequência do pecado. A Bíblia nos informa que o ímpio, aquele que não tem Deus, ele anda errado desde da madre, desde a sua concepção. E estamos falando da queda do homem. Podemos ver Jó um pouquinho para trás, livro de Jó, versos 25, aliás, capítulo 25 e versículo 4, que diz assim: como, pois, seria justo o homem para com Deus, e como seria puro aquele que nasce de mulher? E versículo 6, e quanto menos o homem que é um verme, e o filho do homem que é um vermezinho. Então o homem é pecador. Jó 14, Jó 14, versículos de 1 a 4, também vai mostrar esta realidade da queda do homem. Diz assim: o homem nascido da mulher é de poucos dias e farto de inquietação. Versículo 2. Sai como a flor e murcha. Foge também como a sombra e não permanece. E sobre esse tal abre os teus olhos, e a mim me faz entrar no juízo contigo. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Essa natureza se chama carne, a qual é a tendência natural para o pecado. Essa natureza não pode
agradar a Deus. E isso nós podemos olhar na nossa Bíblia, em Romanos, capítulo 8, e versículos 7 e 8. Podemos ver sobre a carne. Versículos 7, 8, diz assim: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, essa natureza não pode agradar a Deus. Terceiro ponto e último, diz: o homem não pode salvar-se a si mesmo. Letra A. O homem não tem nenhuma inclinação natural para buscar a Deus. Diz a Bíblia: não há ninguém que busque a Deus. Romanos 3 e 11. É Deus quem busca o homem. Lucas 19 e versículo 10. Quando Adão pecou lá no Éden, a primeira coisa que Adão fez foi se esconder de Deus. E Deus então veio pelo jardim chamando pelo nome de Adão. Isso mostrando que Deus é que vem ao encontro da pessoa. Sempre alguém está chamando a você, ou alguém que não tem Cristo, dizendo: olha, você não agrada a Deus, você precisa de Jesus Cristo. Então aqui nós vamos ver Lucas 19, versículo 10. Diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Assim como no Éden o homem se perdeu, e por todas as gerações se perdeu. E depois veio Cristo, fazendo o papel de resgate deste homem. E até hoje ele está resgatando as pessoas através da pregação da palavra de Deus, para que as pessoas creiam em Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo, Deus atrai todos os homens, tornando possível a sua salvação. João, capítulo 12 e versículo 32. Diz assim: respondeu-lhe Jesus: tenho mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejai? Deus busca o homem. Letra B. O Espírito Santo toca nos corações de todos os que ouvirem o Evangelho para despertá-los para a necessidade de salvação. João, capítulo 16, e versículos 8 a 11, mostra a função do Espírito Santo hoje. Diz assim, versículo 8: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo está fazendo isso nos dias atuais. Do pecado, o nosso assunto, porque não creram em mim. Da justiça, versículo 10, porque vou para o meu Pai e não me verás mais. Do juízo, versículo 11, porque já o príncipe deste mundo está julgado, e com ele todos aqueles que não quiserem a salvação terão, como capítulo 20 de Apocalipse, a morte eterna, a condenação eterna.
Por isso, precisamos de Jesus Cristo para nos libertar do pecado. Letra C. Por causa do pecado de Adão, todos são pecadores, todos aqueles, desde o momento que essas pessoas passam a saber o certo e o errado. Pela obediência de Cristo, muitos serão feitos justos. Romanos 5 e versículo 19. Romanos 5, versículo 19, informa isso para nós. Porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Todos, né? Pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então você precisa ter Jesus. Romanos também 3 fala isso. É 1 Timóteo 2, 4 e 5 também fala a forma que as pessoas podem se livrarem do estado de pecado. 2, 4 e 5. Que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Pontos para lembrar. Número 1. Deus criou o homem sem pecado. Número 2. O homem, de vontade própria, caiu do seu estado de inocência e se tornou pecador. 3. O homem não pode salvar-se a si mesmo, mas somente Cristo tem o poder para salvar as pessoas. Então esta é a lição sobre o pecado. E que você possa ler esses versículos que aqui foram expostos e que você possa crer em Jesus Cristo e que, se você já for um cristão, você pode ver o estado em que você estava e que alguém lhe mostrou o Evangelho e que você creu em Jesus e agora tem Deus como Pai, e que você, então, conhecendo esta lição, o pecado, tem a responsabilidade de mostrar para as pessoas que ainda estão sem Jesus que elas precisam de Jesus. Eu sou o pastor Inácio Barbosa, da Conservativa Web Rádio, e um batista histórico. Você pode entrar em contato comigo pelo e-mail inacio767@gmail.com. Até a próxima lição.